Fala, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Olha só, tô te convidando hoje a conhecer um dos últimos filósofos da escola francesa vivos. Te apresento hoje Luc Ferry, e ele vai escrever um livro muito interessante chamado Aprender a Viver, onde ele dá o ponto de vista dele de como deve ser o projeto de vida. Será que devemos olhar para o passado? Será que devemos projetar o futuro? Será que devemos viver o tempo presente? O que nos faz olhar para o passado? Que valores nos fazem projetar o futuro? O que nos leva a viver o presente? Tudo isso eu te respondo nessa aula, com esse livro bem bacana que o Luc Ferry escreve, chamado Aprender a Viver. Quer conhecer esse livro? Bora filosofar! Quem é Luc Ferry? Luc Ferry é um francês, nascido em 1951, vivo ainda, tá às vésperas de completar 70 anos. Foi durante um tempo ministro da Educação na França, e ele tem um valor humanista muito forte, mas muito forte mesmo, a ponto de, durante o tempo em que ele foi ministro da Educação na França, ele proibiu todas as vestes religiosas ou símbolos religiosos nas escolas francesas. Ele dá uma entrevista à revista Veja um tempo atrás, que eu acho muito interessante essa entrevista, onde ele vai questionar a estrutura da educação existente no mundo. Ele vai dizer, olha, desde a Idade Média, nós temos uma educação pautada em valores religiosos, que, na verdade, não levam o indivíduo à reflexão, mas simplesmente traduzem conceitos e acaba fazendo com que o indivíduo projete a sua vida em valores transcendentes. Para Luc Ferry, essa educação não levou o homem a uma plenitude. Luc Ferry ele vai entender que é necessário viver o tempo presente. E toda filosofia que leva a uma reflexão transcendente, ou seja, que leva à busca de uma eternidade, ou mesmo as filosofias que fazem o homem viver a partir do passado, de valores tradicionais, de alguma maneira elas são prejudiciais, de alguma maneira elas são danosas ao processo. Ele vai desenvolver uma filosofia onde o indivíduo não tem que ficar projetando a sua vida a partir do futuro. Porque o futuro, muitas vezes, ele é incerto. E também o indivíduo ele não pode viver a sua vida pautado numa tradição do passado. Porque isso, de alguma maneira, prende, escraviza. Luc Ferry vai propor uma filosofia pautada em um presente sereno, onde eu vou viver a cada momento. Questões como felicidade, como medo, são muito refletidas pelo Luc Ferry. E nesse livro, Aprender a Viver, ele vai dar um passo a passo de como viver. E como viver negando todos os valores transcendentes e toda a busca por algo que está além do tempo presente. Espero que você entenda bem essa aula. Vamos para ela? Bem, gente, Luc Ferry, como eu disse na introdução, ele é francês, né? É muito influenciado pelo romantismo do século XIX. Você tem muitos elementos do pensamento de Schopenhauer na filosofia do Luc Ferry. Você tem muito elemento do pensamento de Nietzsche no pensamento dele. Chegando no século XX, ele tem uma influência muito marcante de Albert Camus, tá? E a questão da própria existência. Você vai ver muito elemento de Luc Ferry a partir desses pensadores. Ele traz também em si algumas questões de Jean-Paul Sartre, embora a ideia de felicidade dele, Luc Ferry, seja muito diferente da ideia de Jean-Paul Sartre, mas eles estão muito próximos na questão do humanismo. Né? É importante entender que na França do século XX, essa questão humanista, distante da dimensão religiosa, está muito presente. E esses autores franceses, eles vão, aos poucos, negar toda a existência a partir da metafísica. Estou falando da Simone de Beauvoir, estou falando do próprio Sartre, do próprio Camus. E o Luc Ferry ele vai meio que beber dessa fonte. Tá? Mas as maiores influências que ele traz é do romantismo alemão, Schopenhauer e Nietzsche, e no século XX, de Albert Camus. E a grande obra que ele escreve, que eu quero tratar com vocês, chama-se Aprender a Viver. E por que ele batiza essa obra de Aprender a Viver? Justamente pela crítica que ele faz ao cristianismo. Luc Ferry ele vai entender que o cristianismo da Idade Média até agora não levou o homem a aprender a viver. O ser humano não aprendeu a viver. Na visão de Ferry, a partir da Idade Média, nós aprendemos a replicar conceitos. E a vida ela perdeu completamente sentido. Por quê? Porque nós nos prendemos, o cristianismo fez isso com o homem, segundo Ferry,
nos fez prender a algo transcendente, a um futuro incerto, que nos fez negar a nossa existência. Então é necessário reaprender a viver. O grande desafio do Luc Ferry nesse livro é levar o homem a um reaprendizado a viver. E esse reaprender parte necessariamente de uma ruptura com o cristianismo. Vejam, o que o cristão busca? O cristão busca o reino de Deus. Há um momento, por exemplo, no texto sagrado, na Bíblia, que Paulo diz: olha, eu tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não são nada perto daquilo que tem reservado para mim na eternidade. Então, Paulo está deixando claro que o cristianismo não vive o agora, vive o depois, vive o transcendente. Luc Ferry, ao se deparar com essa perspectiva cristã, vai dizer: olha, é exatamente esse o grande erro. Projetar a vida em nome de algo que a gente não sabe se virá ou não é desaprender a viver. Então, nessa obra, Luc Ferry ele vai desenvolver todo o seu humanismo secular, onde ele vai fazer a proposta de uma filosofia onde a ética e a moral não possuem uma dimensão religiosa. Isso ele deixa claro ao longo do livro. Aqui ele não está negando valores éticos ou valores morais. E é interessante que nesse momento ele até se afasta um pouco dos românticos, Schopenhauer e Nietzsche. Porque ele até aceita uma ética vigente na humanidade. Só que para ele, Luc Ferry, essa ética, essa moral, esses valores não devem ter uma dimensão religiosa. Porque a dimensão religiosa nos faz viver duas realidades. Nos faz viver o passado e nos faz viver o futuro. E ao longo dessa aula a gente vai ver que tanto o passado quanto o futuro distancia demais o homem daquilo que é viver. O viver é o agora. Olhar para o passado e olhar para o futuro desperta em nós um medo que nos impede de viver. Portanto, aprender a viver é romper com a dimensão religiosa da vida. E Luc Ferry ele vai dizer que nós estamos já há séculos presos a uma moral, a uma ética religiosa que nos fez desaprender a viver. E aí ele vai dar duas definições interessantes para a filosofia no livro. Primeiro, ele vai dizer que a filosofia é um saber prático, ela não é um saber teórico. A filosofia não é um conceito. E aqui há uma influência muito forte de Nietzsche no pensamento dele. A vida ela não pode ser falseada por conceitos. A vida verdadeira é um saber prático. A vida, para Luc Ferry, deve ser a partir de uma filosofia que ajude o homem a atingir uma boa forma de viver, uma vida boa. Daqui a pouco eu vou tratar com vocês o que é vida boa para Luc Ferry. Mas é importante a gente entender que o primeiro grande objetivo da filosofia dele, nesse livro, Aprender a Viver, é entender que a filosofia, uma vez que ela rompe com a dimensão religiosa, ela apresenta uma boa forma de viver. E como seria isso? Libertando as pessoas dos medos. Porque é exatamente o medo que impede o homem de viver uma vida boa. E para ele, Luc Ferry, vida boa é uma vida pautada em dois valores: liberdade e serenidade. Essas duas palavras permeiam o livro todo. Vida boa é uma vida livre e uma vida feliz. E o cristianismo não nos dá essa vida livre e essa vida feliz. Na visão dele, ao longo do livro, ele mostra que o cristianismo, na verdade, aprisiona o homem em conceitos. O cristianismo faz com que o homem viva um sacrifício. E o sacrifício é exatamente o contrário da serenidade. Então, o projeto de vida do homem, que é essa vida boa, não deve ser pautado nem no transcendente, ou seja, aquilo que está além desse plano, desse mundo, tampouco no passado e muito menos no futuro. A vida boa é a vida do agora. Para ele, a filosofia, ao negar o transcendente, ela vai ser uma vida que não é nem passado nem futuro. Viver é o presente para Luc Ferry. Viver é o agora. É essa experiência que me traz um momento de alegria. Vejam que, ao conversar com cristãos, nós nos deparamos muitas vezes com o seguinte discurso: bom, eu aceito esse sofrimento de agora, porque o sofrimento de agora é uma preparação para o céu. Luc Ferry vai questionar essa ideia.
Fala, mas peraí, e se o céu fosse só uma promessa? Como cantam os engenheiros do Havaí. Eu estou abrindo mão de viver o presente em nome de algo que eu não sei se existe. Então, a vida boa é o presente. Ao longo do livro, Luc Ferry vai definir o que o passado é e o que o futuro é. Já a gente chega nesse tópico. Mas é importante entender que a vida feliz é o agora. Porque viver o presente permite recriar as atividades e áreas da vida. Viver o agora. Permite o quê? Permite eu reconstruir a minha vida todo o tempo. Me tira desse aprisionamento do futuro ou do passado. Faz o homem viver o agora. E viver o agora é, para Luc Ferry, o viver bem. Então vamos agora debruçar no que é a vida boa, segundo Luc Ferry. Ele vai entender que vida boa é perceber as singularidades humanas. É viver a partir da individualidade. Não individualismo, mas individualidade. Então eu tenho as minhas singularidades. Eu, Gigi, tenho as minhas singularidades. Para ele, quando eu pauto a minha vida a partir de valores religiosos, eu estou perdendo a minha singularidade e vivendo como as ovelhas daquele rebanho. Perceba a influência de Nietzsche e de Schopenhauer nessa ideia. Agora, quando eu rompo com esses valores, eu pauto a minha vida a partir da minha própria singularidade. Claro, dentro de valores éticos e morais. Só que esses valores éticos e morais não podem nunca ser pautados numa dimensão religiosa da vida. Para ele, nós devemos superar todos os condicionamentos tradicionais, ou seja, aquilo que a tradição construiu, ela deve ser superada. E, ao mesmo tempo, a gente tem que superar a imposição dessa sociedade de consumo, que nos faz toda hora estar consumindo em nome de um futuro. Não. Todos esses princípios nos impedem de viver uma vida boa. Portanto, superar esses princípios é se aproximar dessa vida boa. Lembrando que, para ele, vida boa é perceber as singularidades humanas. E, ao fazer isso, isso vai nos possibilitar fazer escolhas na perspectiva de um ideal de felicidade. Então, quando eu supero toda a tradição e todo o consumismo, eu posso escolher a minha vida pautado no agora, pautado no momento presente. Nesse momento, Luc Ferry ele dá um passo no livro, porque ele fala, olha, não é simplesmente aprender a viver, é aprender a viver uma vida boa, uma boa vida. E nós só vamos aprender a viver, que é o título do livro, essa boa vida, rompendo com tudo isso, superando tudo isso, abandonando as ilusões do passado. Por quê? Porque ele entende que as ilusões do passado geram em nós duas coisas. Geram em nós arrependimento e saudade. Esses dois elementos nos geram medo. Então, uma pessoa que é muito presa ao passado, é muito presa à tradição, ela vive cheia de saudade, de arrependimentos, o que não a permite viver o tempo presente. Mas, ao mesmo tempo, é necessário também abandonar as ilusões do futuro. Por quê? Porque o futuro é o lugar das falsas promessas. E, ao mesmo tempo, o futuro é o lugar dos desencantos de projetos a serem realizados. Vejam como nós pautamos a nossa vida em um futuro que é incerto. Veja como que todo dia 1º de janeiro nós fazemos uma série de promessas para aquele ano. E essas promessas elas servem para duas coisas. Primeiro, para a gente tentar realizar. Segundo, para nos frustrar porque a gente não conseguiu. Agora, se ao invés disso nós fizermos o hoje, é muito mais fácil de alcançar esses objetivos. Então, alguém que diz o seguinte, esse ano eu quero perder 20 quilos. E aí pauta a vida num regime para que naquele ano perca 20 quilos. Seria muito mais sereno se eu pautasse da seguinte ideia, hoje eu vou comer a comida saudável. Hoje eu vou fazer atividade física.
me faz vivenciar a necessidade de emagrecimento, por exemplo, de uma forma serena. Quando eu acordar amanhã, olha, hoje eu vou comer saudável, hoje eu vou fazer atividade física. Depois no dia 3, mesma coisa. Depois no dia 4, mesma coisa. Quando eu menos perceber, eu atingi o objetivo de perder 20 quilos. Num sacrifício? Não, numa serenidade. A palavra serenidade, ela está toda hora no livro. Vivendo agora. Para Luc Ferry, o sentido da vida é o tempo presente com serenidade. E aí ele faz uma crítica pesada ao cristianismo mais uma vez. Porque ele fala, olha, o grande problema dos cristãos é que eles transformam tudo em um grande sacrifício. O que não me dá o desejo, segundo Luc Ferry, de viver a vida deles. Porque a busca do cristão pelo transcendente, pelo reino de Deus, não é uma busca com serenidade, é uma busca com sacrifício. Luc Ferry chega a afirmar que se a vivência cristã fosse pautada num presente e serenidade, aquilo de alguma forma poderia traí-lo. Mas essa necessidade constante do futuro e do sacrifício o distancia do cristianismo. E o faz criticar a forma de vivenciar cristã. Então, o que é a vida boa para Luc Ferry? A vida boa é viver o tempo presente, com serenidade, percebendo as singularidades humanas. E o Luc Ferry, ele vai entender que há duas coisas que nos impedem de viver essa vida boa. Duas palavras muito presentes no século XX e agora no XXI, porque ele está vivo ainda, nos impedem de viver essa vida boa. A primeira delas é a felicidade. Ferry deixa claro no livro: felicidade não existe. Não existe esse estado permanente de satisfação que o homem busca. Não há. Nós sempre vamos nos deparar com frustrações, com perdas. Portanto, viver uma vida buscando uma satisfação permanente, uma felicidade, é uma grande ilusão. E aí, é mais uma influência que ele tem do Schopenhauer no século XIX, que chega a uma conclusão muito parecida. Schopenhauer, quando vai falar de felicidade, ele diz, olha, felicidade é o agora. Schopenhauer tem até uma frase, um aforismo muito interessante. Ele fala, olha, felicidade é como uma esmola dada a um mendigo. Mata a fome no momento, mas não tira da condição de mendigo. Luc Ferry está muito próximo dessa tese. Ele fala, olha, o que existe, na verdade, são momentos de alegria. São momentos de alegria. Que podem continuar ou eles podem acabar. O que é necessário? Vivenciar esses momentos de alegria. Porque em algum momento nós vamos nos deparar com frustrações, com perdas, com mortes, com desilusões. Pensem, por exemplo, naquela pessoa que evita, por exemplo, um relacionamento com uma outra pessoa porque ela tem medo de sofrer no futuro com aquela pessoa e perde o tempo presente. Luc Ferry diria a ela, viva agora. Você não sabe se amanhã vai estar vivo. Nós perdemos grandes oportunidades de vivenciar momentos de alegria por conta da incerteza do futuro. Quando, na verdade, o necessário é o agora. Devemos partir do ponto, segundo Luc Ferry no livro, devemos partir do ponto de que a felicidade em si não existe. O que existem são momentos felizes, momentos de alegria. Esse estado de permanente satisfação é uma grande ilusão. E os cristãos, por exemplo, entendem que a alegria vai estar no reino de Deus, onde será possível gozar da presença de Deus face a face. Luc Ferry responderia, mas e se isso não acontecer? Você vai perder o agora? Você vai perder a possibilidade de um momento feliz agora, em nome de algo que virá no futuro? Viva o agora. E uma outra palavra que nos atrapalha muito de viver a vida boa, segundo Luc Ferry no livro, e que nós devemos superá-la, é o medo.
Para ele, no Aprender a Viver, medo é aquilo que nos impede de viver o tempo presente. O medo é aquilo que nos impede de viver o tempo presente. Vivemos com medo. E muitas vezes o medo, essa incerteza, essa insegurança, impede a gente de nos relacionar com boas pessoas, de viver momentos de alegria. E no livro, Luc Ferry ele apresenta 3 tipos de medo. Nós, seres humanos, a pessoa humana, vive 3 grandes medos. Primeiro, ele vai dizer que é o primeiro medo que ele vai dizer é timidez, que é uma pressão da sociedade. A incapacidade de falar em público, de se relacionar com o outro, o julgamento que o outro vai ter a meu respeito. Isso é timidez. A timidez me impede de viver a vida boa, porque ela me impede de viver o tempo presente. Pensem, por exemplo, nas vezes que, por timidez, você não se aproximou de alguém, deixou de fazer uma amizade, e aquela amizade traria para você um momento de felicidade naquele instante. Um segundo grande medo que o Luc Ferry vai trazer é a fobia, que são as questões cotidianas, o medo de altura, o medo de escuro, o medo de determinados animais, também nos impedem de viver a vida, o tempo presente. Outro dia eu fui no Beto Carreiro World, e aí lá tem a torre de 70 metros de altura. E aí eu moro em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Estou longe do Parque do Beto Carreiro. E aí nós chegamos lá, eu fui durante o voo na expectativa do parque e dizia para minha esposa que eu queria ir na torre, porque a torre é o melhor brinquedo de lá. E quando eu cheguei, me deparei com aquela torre daquele tamanho, eu falei, não vou. Não vou, vai que acontece isso, vai que a cadeira abre, vai que o brinquedo quebra, vai que lá em cima ele trava, vai. Eu fui dando um tanto de vai que's. Foi quando eu me deparei com o Luc Ferry. Falei, mas será que eu vou ter outra oportunidade de vir aqui? Esse medo, essa fobia, não pode me atrapalhar de viver o tempo presente. Ah, mas vai que eu morra. Vai que isso, vai que aquilo. Não tem uma satisfação permanente. Eu tenho que viver um momento de alegria. Então, pautado no pensamento de Luc Ferry, sentei na cadeirinha e fui na torre. E vivi uma experiência incrível, que eu poderia não tê-la vivido se eu tivesse empreendido no futuro, possibilidade de morrer, ou no passado, em histórias de pessoas que já morreram em brinquedos como esse. Vivi o presente. E um terceiro medo, talvez, na visão do Luc Ferry no livro é o pior dos 3, é o medo da morte. E aqui ele não está falando de uma morte biológica. Ele vai definir morte como tudo aquilo que é irreversível. Ele não está falando só da morte biológica. Ele também está falando da morte que é parte da vida. O medo do nunca mais. O medo de perder algo que para nós é importante. Esse medo ele impede demais a vida boa. Ele impede demais o tempo presente. Ah, pode ser que isso aconteça. Ah, pode ser que... É importante vocês entenderem isso. É claro que a morte biológica é a pior de todas. O Luc Ferry, em determinado momento do livro, ele conclui que nós temos mais medo da morte de quem amamos do que a nossa própria morte. Eu tenho mais medo da morte da minha esposa, de alguns dos meus familiares, do que da minha própria morte. E o medo da morte também impede de viver a vida boa, o tempo presente. É necessário nós vivermos com a dimensão de que em algum momento nós vamos ter que lidar com mortes. E eu estou falando mortes no plural, porque eu estou falando mortes biológicas, mas também mortes sociais, mas também mortes antropológicas. Desde criança, a separação, a incerteza. E o Luc Ferry ele conclui que esses 3 grandes medos impedem o homem de ver a vida boa. Aliás, essas 2 palavras-chave são as 2 palavras que atrapalham o aprender a viver: a busca pela felicidade e o aprisionamento do medo. Precisamos entender que a felicidade não existe e que temos que viver os momentos de alegria do tempo presente.
Precisamos saber que o medo está presente em nossa vida, mas é necessário superá-lo. E para encerrar, Luc Ferry ele destina uma parte do livro para tratar a questão da morte, que é esse medo. Como lidar então com a morte? Ele vai entender que existem duas visões sobre morte a partir do transcendente que devem ser criticadas. A primeira é aquela que ele vai encontrar no budismo e no estoicismo. Essa visão de morte é duramente criticada por Luc Ferry, porque ele entende que tanto o budismo quanto o estoicismo nos fazem não nos apegar com a morte. Nos fazem entender que não há como controlar a morte. E perceber que não tem como controlar a morte, de alguma maneira, ameniza o sofrimento. O Luc Ferry, quando ele se depara com essa proposta, ele fala, olha, legal, mas tem um problema. Tanto os budistas quanto os estoicos têm na morte uma dimensão transcendente. Talvez a reencarnação, talvez a espera por algo. Então não é a melhor maneira de lidar com a morte. O Luc Ferry ele vai entender também no cristianismo problemas em relação à morte. Porque para ele, o cristianismo tem a tendência de compreender a imortalidade pessoal e o reencontro com a eternidade. Então a morte é algo bom, muitas vezes. Porque quando eu morro, eu vou para o reino de Deus. Eu vou reencontrar com a eternidade. O físico morre, mas a alma é eterna. Isso justifica o sofrimento muitas vezes. Tanto na perspectiva estoica e budista, quanto na perspectiva cristã, a morte ela é vista como algo transcendente, além desse plano. Quando, na verdade, a grande proposta que o Luc Ferry vai fazer, ele chama de sabedoria humanista, que é, na verdade, o quê? A sabedoria do amor, onde eu vou amar enquanto é possível, viver o agora. As pessoas que eu amo e que eu tenho medo que elas morram, ao invés de eu perder tempo na minha vida com medo da morte delas, eu vou amá-las agora. Enquanto eu puder amar, eu vou amar. E esse amor me faz viver o tempo presente, não o passado e muito menos o futuro. Dessa maneira, nós encontramos a vida boa. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ficado bem clara essa tese do Luc Ferry. A ideia da vida boa para ele. Esse livro ficou muito legal. Se você quiser comprar, ele é bem bacana. Na playlist do canal, eu tenho uma aula sobre o ser humano além da razão, a dimensão do homem além da razão, que vai trazer a perspectiva oposta ao Luc Ferry. Onde eu vou trabalhar com vocês, Blaise Pascal e Pico della Mirandola, que entendem a existência humana a partir do transcendente. Tá? Eu quero fazer esse debate, esse confronto de ideias. Espero que assim que acabar essa aula, você ache essa videoaula, para que você possa compor toda a tese e aí sim chegar a uma ideia sobre a existência humana. Espero que esteja gostando da aula. Continue esse caminho junto comigo, que está bem legal. Se você quiser continuar, bora filosofar.